Hoje de volta com o nosso Vida Melhor e agora a gente que tá nessa época que tem um monte de festas precisa também aprender um pouquinho sobre o nosso visual, né? É importante a gente cuidar do que tá dentro, mas como é importante a gente se apresentar bem para aquelas pessoas que a gente ama e até pra gente, né? A gente tem que estar bem para nós mesmos, olhar no espelho e falar assim, gostei, tá no capricho. E agora então o assunto é para te ajudar a entender qual é o modelo ideal de sobrancelha em relação ao seu rosto, ao formato do rosto. Tem mistério, viu? Eu tô aqui com a Chloe Gaia Chemin. Isso. É isso? Tudo bom, Chloe? Tudo Dá bem. um beijo aqui. Obrigada por ter vindo. Imagina. Tudo bem. Eu falei certo? É Chloe? Chloe Gaia. Chloe. Me fala uma coisa, tem modelos certos para cada tipo de rosto mesmo? Então, na verdade, a sobrancelha, ela tem que entrar em harmonia realmente com os traços de cada pessoa, né? Então, a gente já nasce com aqueles traços, com aquela sobrancelha. Aí, na hora de fazer o design da sobrancelha, a gente não pode alterar aquela harmonia daqueles traços, daquele formato. Então, é por isso que a gente diz que tem realmente um desenho para cada rosto, porque cada rosto tem já um desenho, né? E é bom que isso tudo esteja acontecendo agora, porque eu estava até lembrando ainda há pouco que, antigamente, anos atrás, uma determinada fase da moda, todas as mulheres tinham que ter a sobrancelha igual, fininha. Sim, e aí, sim. para alguns rostos, aquilo não é o ideal, né? Então, para cada rosto, tem que obedecer lá o traço correto para deixar uma coisa simétrica, bonita, é isso? É isso. É claro que, assim, na maquiagem, assim como na moda, a gente acaba tendo alguns modismos e, que nem você mesma citou, uma época as mulheres usavam a sobrancelha super fina e tal. E, inclusive, agora, a tendência já é usar uma sobrancelha mais natural, mais grossa, mais no, assim, de como a sobrancelha veio já com a pessoa, assim, Entendi. sabe? Mas é importante a gente limpar essa sobrancelha, né? Com Qual é o certeza. jeito certo de fazer sobrancelha? Porque tem gente que faz sobrancelha com cera, tem gente que faz sobrancelha com linha, tem gente que tira a sobrancelha inteira com a gilete, depois pinta. O que você, que é designer de sobrancelha, especialista, pode falar para as pessoas que estão em casa? Então, o ideal é tirar com pinça, né? Existem muitas técnicas com cera, com linha e tal, mas o ideal é a pinça mesmo. E claro que acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque é pelo por pelo. E também com linha, as pessoas costumam fazer, mas é aconselhado mais para essa parte superior, para a região superior, né, da sobrancelha, que é uma penugem mais fininha, né? Os pelos mais grossos, o ideal é com pinça. A cera eu não aconselho muito, porque essa região é muito sensível, a pele é muito fininha, então pode acabar deixando a pálpebra um pouco mais flácida. Tá, conforme isso aí é o muito tempo. importante, porque depois, lá na frente, você vai falar, ai, por que eu fui fazendo com cera, né? Você Isso. trouxe uma pinça aqui pra mostrar pra gente. Sim, Existem vários sim. modelos de pinça. Existe a Com pinça certeza. certa pra fazer a sobrancelha ou não? Então, existem muitos formatos, né? O importante é a ponta da sobrancelha, da pinça. E essa, por exemplo, ela é chanfrada, né? Reta. Então, cada formato de pinça, eu acho que cada pessoa se adequa àquilo que ela acha melhor. Tá, assim, mais então pode ser confortável. qualquer tipo, aquela que acha mais confortável, né? Sim, sim. Ok. Tá. Vamos mostrar então? Ela trouxe Vamos. duas modelos e a gente vai falar um pouquinho desses formatos. Pode entrar. Primeira, como é que você chama? Helena. Vamos ver aqui a sobrancelha da Helena. Ai, que sobrancelha bonita, né? Daquelas que a gente quer ter. Fala pra gente em relação ao rosto dela. Então, a Helena, ela tem um rosto no formato mais oval, que é pra explicar. E obrigada. E ela tem os olhos grandes, né? Os traços mais marcantes, assim, os olhos, o nariz e tal, uma boca bem desenhada. Então, a sobrancelha dela, naturalmente, é grossa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não afinar aquilo que é, né, da natureza dela. Ela foi feita aqui no ângulo correto das linhas, porque existe isso também, né? As linhas da sobrancelha na direção aqui do nariz e nessa diagonal aqui, do nariz e do cantinho dos olhos, para ela terminar. Então a sobrancelha tem que vir daqui, tem que fazer esse ângulo aqui certinho, é isso? Isso. Então ela não pode estar mais curta nem mais comprida? Não. Quando ela tá mais comprida, ela cai o rosto, a expressão, é isso? Isso, quando ela estiver um pouco mais comprida, pode acabar dando esse ar um pouco mais, né, caidinho, um pouco mais desenhado. É certo tirar a sobrancelha em cima também?
Sim. Sim, tem que tirar em cima e embaixo. Isso, em cima e embaixo, porque normalmente em cima, como eu falei, às vezes a gente tira com linha, porque tem uma penugem mais fininha e tal, mas isso, você tirar em cima também vai dar mais expressão, mais desenho mesmo pra sobrancelha. Tá. E aquelas pessoas que querem fazer aquela sobrancelha levantada, por exemplo, se ela quisesse levantar a sobrancelha dela, ela poderia? Ficaria bom? Então, como eu disse, no caso dela, tá no ângulo suficiente. Essa assim, é a sobrancelha ideal. Tá. Sim, é ideal. Pra levantar, poderia, assim, tirar ainda mais alguns pelos embaixo. Entendi. Porém, isso ia acabar afinando a sobrancelha dela. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Tá, a sobrancelha é perfeita, foi aprovada. Obrigada, vamos por aqui. Agora deixa eu conhecer a outra modelo que também tá com uma sobrancelha bonita. Aliás, que bonita, moça. Como você chama? Daniela, vamos ver a sobrancelha da Daniela. Bem farta a sobrancelha dela também, né? Sim, sim. A Daniela, a gente tirou a sobrancelha dela, ela tem bastante sobrancelha, assim. Então, dá pra brincar até. Assim. Se você quisesse, se a gente quisesse, podia dar um novo desenho até pra sobrancelha dela, mas como até seguindo a tendência de como que tá agora a maquiagem, a moda, eu quis manter mais pro natural dela. Então, vocês podem perceber que o desenho da sobrancelha dela já não tem tanto ângulo. Tá, fica olhando pra cá retinho nessa câmera aqui, isso. Né? Ela tem um formato um pouco mais arredondado, que também suaviza bem a expressão dela. Assim, né? Isso é uma característica que já é natural da própria pessoa, né? E além disso, uma diferença dela para modelo anterior é que ela tem muito mais pelo, assim, né? Quantidade de pelinhos, assim. Então, o que faz com que a sobrancelha fique mais escura, assim. Então, ela é uma sobrancelha ainda mais marcante que a nossa modelo anterior. Tá. Ela tinha a sobrancelha aqui mais juntinha, né? Sim, sim. Tá, e aí é importante fazer esse afastamento. Pode fazer mais afastamento? E até onde é interessante fazer esse afastamento? Não, assim, o ideal, né, principalmente para as mulheres, é sempre tirar, né, os pelinhos dessa região aqui. Tá, mas o quanto? Por exemplo, você tirou aqui aproximadamente um dedo, livrou essa parte do nariz, mas pode puxar, abrir mais ou não? Não, o ideal é seguir a linha do nariz, essa linha aqui. Tá, então acabou o nariz, se o nariz for mais largo, aí ok, mas se não, se é fininho, é a linha do nariz. Isso. É o ponto em que tem que começar a sobrancelha. E acabar aqui. sempre nesse ângulo que a gente acabou de mostrar. Exatamente. Tá. Quem tem um rosto, por exemplo, bem redondinho, assim, sabe aquele rosto redondinho? Qual é o jeito de sobrancelha que normalmente fica bom? É uma sobrancelha mais pra reta, mais quadradinha? O que é que fica mais harmonioso? Então, normalmente os rostos mais redondos, a gente vai acabar criando alguns ângulos nas linhas de força desse rosto. Então, a sobrancelha pode ser uma maneira de fazer isso, criando um ângulo um pouco mais acentuado, principalmente, né, nesse ponto aqui, no ponto superior aqui da sobrancelha. O importante é olhar no espelho, perceber como é que tá essa sobrancelha, Isso. deixar ela limpinha e ser feliz, é isso? É isso. E dói pra fazer, né? Dói, muito. Obrigada, viu? Muito obrigada. Vamos sentar aqui mais um pouquinho, Clô? Vamos passar por aqui, então. E olha, você que quer aprender mais sobre sobrancelha, pode entrar em contato com a Chloé Gaia, @gmail.com, chloegaia@gmail.com. Telefone de contato é o 0 operadora 11 3082 6133. Ela já estudou maquiagem e moda em Barcelona, Paris, Madrid, já trabalhou com maquiagem em desfiles editoriais, revistas. Tem uma bagagem incrível e vai voltar aqui para dar mais dicas pra gente também. Com tá certeza. bom? Muito Tá obrigada bom. por ter vindo. Obrigada, Cláudia. Aprendemos um pouco sobre sobrancelha. Não vai embora não, porque você precisa falar da minha aqui hoje, Tá hein? bom. Obrigada, Tchau, tá? obrigada, Tchau. Linda ela, né?